Olá, seja muito bem-vindo. Nessa live nós vamos falar sobre ansiedade, sobre o yoga para ansiedade e também os tratamentos psicológicos que são recomendados para essa enfermidade, esse distúrbio, esse, eu não sei como as pessoas gostam de chamar isso, mas a gente já vai descobrir daqui a pouquinho com a nossa convidada Juliana Pinheiro, que daqui a pouquinho eu vou chamar. Eu comecei a fazer esse movimento, bem-vindos todos que estão aqui, gratidão. Eu comecei a fazer essa movimentação do yoga para ansiedade faz mais ou menos umas 3 semanas, onde a partir de uma necessidade própria, onde eu mesma acabei tendo uma crise de ansiedade aí, e eu pensei assim, gente, eu nunca imaginei, nunca tinha nenhuma ideia de que ansiedade era algo parecido com aquilo. Aparentemente eu não tinha nenhum motivo, ou seja, eu não estava esperando realmente por isso. Então eu pensei, cara, quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem que sofrem de ansiedade, ou já sofreram, ou já tiveram crises mesmo de ansiedade, e muitas vezes eu, por dentro, falo isso com muita vergonha, mas com muita responsabilidade. Eu questionei e até ridicularizei as pessoas que tinham uma vida muito bonita, uma vida linda. Essas pessoas falarem que tiveram crise de ansiedade. Eu falo, gente, por que ansiedade com essa vida que essa pessoa tem? E aí acaba que eu passo por isso, e quando eu vou verificar clinicamente, eu soube então que era uma crise de ansiedade, e eu pensei, isso pode acometer a qualquer pessoa, e a gente precisa sim ter carinho e, pelo menos, no mínimo, compreensão e respeito com essas pessoas que sofrem isso. Para mim agora é muito mais fácil falar depois que eu passei por isso, e eu espero que, se você nunca passou por isso, você não precise passar por isso para começar a respeitar as pessoas aí que passaram já por essa situação. Então, gente, essa live aqui, a gente vai falar aqui sobre quais são os tratamentos que se recomendam, o que a psicologia fala sobre isso, e por que tantos psicólogos recomendam o yoga para essas questões da ansiedade. E aí, para isso, eu convidei uma pessoa muito especial, muito competente. Ai, gente, eu tô aqui, eu mudei minha mesa pra cá. Eu queria estar lá fora, na verdade, mas é muito calor lá fora, eu vou ficar aqui. Mas tá tudo balançando. Espero que não vamos cair. Essa pessoa que eu vou convidar, gente, vocês vão entender porque eu estou linda, produzida, essa hora da manhã. Porque quando ela chegar aqui, vocês vão falar, ela é maravilhosa. Ela é linda, ela é uma amiga muito querida, ela é uma mulher com energia lá em cima, e eu pensei, ninguém melhor do que ela para eu convidar para falar aqui com minhas queridas alunas e para os participantes que estiverem aqui. E ela é a Juliana Pinheiro. Eu quero falar só algo muito brevemente em relação a ela. Nós nos conhecemos em um treinamento de desenvolvimento pessoal no Arita, lá em 2013. Falo isso com muito orgulho, e só de me conectar com isso já enche aqui de emoção, me enche de emoção, porque foi um treinamento que transformou nossas vidas. E a partir dali, nada mais na minha vida foi igual. Então, Juliana, minha querida, deixa eu te chamar. Seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho. Oi, minha amiga! Que delícia te ver! Bom dia! Vendo, gente, que eu não exagerei. Ela é muito maravilhosa. Gratidão, Ju, gratidão imensa, imensa por isso. Eu que agradeço, minha amiga, por esse convite tão especial. E para mim, nossa, é uma honra e uma alegria falar desses dois temas, né? Que já estava te ouvindo daqui, falando sobre ansiedade e yoga, que eu sou apaixonada, né? Por yoga, Ai, eu pratico yoga e super recomendo, mas a gente vai falar sobre isso, né? então, Ju, se você puder, fala um pouquinho da sua formação, de como, talvez até desses números aí que são tão grandes hoje, né, da ansiedade, acomete tanta gente.
Abrindo aqui mais uma vez essa deixa, eu de fato nunca imaginei que eu passaria por uma crise de ansiedade, não me considerando melhor que ninguém, mas porque eu sou curiosa, eu sou aberta, eu tenho muita facilidade até e humildade para buscar entender as coisas que se passam comigo. Então, eu nunca tinha pensado assim nessa questão da ansiedade. Mas fala para mim, se apresenta aí pro pessoal, fala da sua trajetória e aí você pode também pegar esse gancho. A live, esse espaço aqui, na verdade, é seu, porque hoje é live de profissional falar, profissional da saúde mental, por favor. Obrigada, amiga. Então, eu sou psicóloga, né? A minha primeira formação, na verdade, que eu acho que isso vai trazer um pouco de embasamento para a gente poder, para eu poder contar para vocês que eu também sofri crise de ansiedade. É por isso que hoje o meu foco é trabalhar com mulheres que sofrem de ansiedade, né? Então, a minha primeira formação foi em direito e me formei e entrei logo em seguida para esse treinamento, né? Que a Andrea comentou, o Arita Treinamentos, em 2013, que mudou realmente a nossa vida, no sentido da gente começar a olhar para as nossas dinâmicas emocionais, né? Para aquilo que realmente a gente quer na vida, né? Se o que a gente está fazendo hoje realmente faz sentido, né? Com aquilo que a gente gostaria de fazer. Enfim, acredito que hoje estamos aqui, né, Andrea? Como realmente uma consequência desse estudo de autoconhecimento que começou há muitos anos atrás, né? Que foi onde a gente se encontrou. E é, Então, oi, não te ouvi. e é presente até hoje na nossa vida, esse. Uhum. Super. Né? É uma guiança, né? Assim, interna e externa. E aí, depois desse treinamento, depois de passar por um processo de autoconhecimento, eu resolvi fazer psicologia, porque eu descobri que era o que fazia mais sentido para mim. Aquelas escolhas que eu tinha feito eram escolhas para agradar, né? Às vezes a família, agradar as pessoas, enfim. E aí resolvi fazer psicologia. E durante a faculdade de psicologia, eu comecei a ter crise de ansiedade. E eu também não entendi. A primeira crise que eu tive, gente, eu fui para o hospital pensando que eu estava infartando. Porque a ansiedade, ela pode chegar nesse nível, né? A síndrome do pânico, né? De você achar realmente que você vai morrer. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu pensei que eu ia morrer, fui para o hospital e chegou lá, os médicos falaram para mim que não, que era uma crise de ansiedade, fiz todos os exames, né? Enfim, e aí eu comecei, eu já fazia terapia na época, eu fazia faculdade de psicologia e terapia, a gente precisa fazer terapia, né, enquanto faz a faculdade, e sempre, né, nós psicólogos e todos, né, seria muito bom que todo mundo fizesse. E mesmo assim, fazendo terapia, Andréia, não, mesmo com a terapia, a ansiedade ela diminuía, eu conseguia lidar melhor, mas depois que eu comecei a fazer yoga, é que realmente, sabe, as duas coisas. Esse casamento, terapia e yoga. Deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas vão pensar que eu te convidei por causa disso, né? Mas eu não sabia disso. Eu não Você sabia sabia? que a. Verdade. Por isso que eu sou uma defensora. Aham. E aí eu me formei, né, na faculdade de psicologia, fiz uma pós-graduação em psicologia analítica e junguiana, né? Então, dentro da psicologia existem várias frentes, né? A frente que eu escolhi foi a frente de Jung, onde a gente trabalha símbolos e principalmente o trabalho com corpo, mente e corpo. Né? Então, como ele fala disso, né? Como ele traz essa conversa entre mente e corpo, é bem interessante, é isso que eu quero passar para vocês. Também sou formada em mandala terapia, trabalho com mandalas como forma de expressão dos símbolos do nosso inconsciente, né? Porque o nosso inconsciente ele traz símbolos assim como nos sonhos, né? Como um direcionamento aí daquilo que a gente realmente quer para a nossa vida, né? Um contato com algo mais íntimo. E, por exemplo, na yoga, a gente consegue, né, chegar também nesse lugar. É um acesso, uma via de acesso super preciosa, né, para a gente alcançar esse lugar.
Ah, incrível. Ju, você falou agora das mandalas e eu pensei aqui, gente, uma vez eu participei só de um pequeno workshop assim, de mandala e eu nunca tinha desenhado mandala na minha vida e foi assim algo, até vou recomendar para o pessoal aí, sigam a Ju para desenvolver um pouco mais isso, porque quando eu desenhei a minha primeira mandala, nossa, e foi, eu desenhei sozinha, ninguém me ensinou a fazer, né? Eu só fui guiada pela cor que eu tinha que usar. E assim, uau, e é algo que eu uso até hoje como meditação, na verdade, eu não também sabia que tinha, era um reflexo assim do nosso subconsciente. Gente, ó, a Ju, ela vai responder para mim algumas perguntas. Eu não quero ficar aqui mergulhando, porque como faz muito tempo que a gente não se fala, né, Ju? Eu acho que a gente se falou pessoalmente há uns 7 anos atrás. Foi. A gente tem contato assim pela internet. Mas assim, eu separei algumas perguntas aqui bem direcionadas para ela, bem específicas. Se vocês aí já conhecem alguém que pode se beneficiar com essa live, por favor, já manda, convida essa pessoa para a live, manda aí o aviãozinho para as pessoas, não vai custar nada para você. E se você também tiver alguma pergunta aí ou quiser colocar alguma situação, desabafar, pode escrever aí que daqui a pouquinho a gente vai respondendo para vocês. Então, a minha primeira pergunta, que você já respondeu, era se você pratica yoga e o que isso mudou na sua vida. Então, já que você já deu essa palhinha pra gente, tenta ser assim um pouco mais específica de como exatamente você sentiu que foi por causa do yoga que isso que teve alguma transformação em relação à ansiedade. Sim. Eu vou trazer um pouquinho de teoria para embasar na psicologia e falar um pouco da minha prática, né? Quando a gente fala da teoria, trouxe até um livro aqui, né, que eu super recomendo, que é o Jung e o Yoga, né? Ele fala muito, ele não, né? É uma autora norte-americana, que é psicóloga e que ela trabalha baseada, né, nos conhecimentos de Jung nessa relação. Mas qual que foi aí o benefício, né, que eu encontrei praticando yoga? Yoga, ele traz a gente que vive nesse mundo mental, né, muito acelerado, ele traz a gente para o corpo. Ele ajuda a gente a dar contorno, né, para as nossas emoções. Porque quando a gente está praticando yoga, nós precisamos prestar atenção, né, nos nossos movimentos, nós precisamos prestar atenção naquele momento em que a gente está ali, né, no asana, né, na posição. Você precisa prestar muita atenção no teu corpo para você conseguir relaxar e manter a posição. Então, aquilo vai te trazer para o momento presente. Na hora, é automático. Presta atenção no teu corpo, né? Para você não perder aí o fio onde você tá. É algo muito incrível no yoga, que é assim, você encontrar conforto no desconforto. É onde as pessoas pensam assim: ah, eu vou ficar aqui sofrendo, tentando fazer essa postura, porque para uma postura se transformar em asana, ela precisa de alguns elementos. Então, a pessoa entra numa postura lá do yoga e ela fica assim: ai, será que tá bom? Será que a professora vai me corrigir? Será? Quando você suspender todos esses pensamentos e simplesmente respeitando o seu corpo, entrar na postura, respirar com profundidade, olhar para o lugar que você tem que olhar e mergulhar nesse silêncio aí dentro de você, então isso se transformou. Antes era uma postura e agora isso é um asana. E, gente, olha que incrível. Só de eu falar nisso, eu me arrepio inteira. Enfim, Ju, segue. Não, total. Você tá falando assim, você tá falando e para mim, eu sinto no meu corpo isso, porque eu vivo isso, né? E junto com toda a teoria da psicologia que também traz isso, né? Então, o quanto que é isso, né? Essa entrega do relaxar, né? No que a gente pensaria na nossa racionalidade, que seria sofrimento estar naquela posição, no asana, né? E essa entrega é que faz com que a gente consiga fazer outras entregas no nosso dia a dia, na nossa mente. Sabe aquela situação que às vezes vem na vida e você quer lutar contra, Uhum. né? E às vezes é só uma soltura que você precisa fazer, né? Soltar, né, o esforço desnecessário. Às vezes a gente está numa situação da nossa vida que a gente está lutando com um esforço que
É desnecessário, você não precisa sofrer, você não precisa entrar em embate. Então, quando a gente faz yoga, a gente aprende isso simbolicamente no nosso corpo. E como Jung traz, corpo e mente estão ligados. Então, tudo aquilo que a gente faz no corpo reflete automaticamente na nossa mente. Outra coisa bem interessante que na teoria traz, e a gente percebe isso no yoga, por exemplo, existem movimentos em que a gente vai ter que prestar atenção nas nossas costas, né? Não é verdade? Não existe asanas que a gente precisa, né, prestar um pouco, levar a atenção para as costas para se manter, né, naquele asana. Gente, eu também estou falando aqui, eu não estou. Verdade, exatamente. Ui, 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 deu um chute aqui. Eu não sei se fui eu que caí ou foi você, Ju. Ju, caiu dela, Vi? Tá. Gente, eu vou esperar ela voltar. Olha que assuntão. Gente, já vou agradecendo quem tá aqui presente, ó. A Ju caiu um pouquinho. A dona Rose, mãe da Ju, meu amor, e alta aqui. Sim. Vou esperar, tá, gente? Ela voltar, porque ela tá num momento muito importante para essa live. Já aproveita aí, pessoal, e vai compartilhando, que a Ju já vai voltar. Eu acho que ela já mandou aqui. Thay, Flor, bem-vinda. Ju, tem isso, gente. O Instagram, complicado. Esperem um pouquinho, gente. Paciência. Voltamos? Voltou! Muito bom. Então, eu estava falando, né, que às vezes a gente precisa levar a nossa atenção para as nossas costas. E o Jung traz isso como uma forma de a gente levar a nossa atenção para o nosso inconsciente, porque normalmente a gente não leva a atenção para as nossas costas no nosso dia a dia. A gente não presta atenção em certas partes do nosso corpo no nosso dia a dia, né? A gente esquece que a gente tem corpo, às vezes. A gente esquece de É, comer. Quando você está na ansiedade, você esquece de comer. Quando você está na ansiedade, você esquece de se cuidar, de fazer exercício, você de sai dormir. pra rua com o sapato trocado. Sim, veste roupa do avesso. Sim, Exatamente. esquece coisa no fogo, na cozinha. Quando você vê, você esqueceu uma panela no fogo, né? Tudo isso o que que é? São sintomas de ansiedade. Então, o yoga traz a gente para essa atenção para o nosso corpo, né? E simbolicamente, quando eu falo simbolicamente, gente, é automaticamente, tá? Na mesma hora, você transforma esses mecanismos mentais, essas dinâmicas mentais. Ao invés de você estar prestando atenção fora, você começa a prestar atenção dentro, no teu dia a dia, não só na prática de yoga. A prática de yoga, ela vai te levar para novas dinâmicas que você vai começar a atuar no teu dia a dia de forma automática quando você começa a praticar yoga. É algo muito sutil, mas com o tempo você vai percebendo, né? É, exatamente. É só com o tempo mesmo, na verdade. Já vou avisando aqui, tá? Para se alguma aluna estiver vendo, porque quando as pessoas começam a fazer yoga, elas só estão preocupadas em
eu não tô fazendo direito, não tô fazendo direito. Eu falo, gente, você está fazendo, isso já é um grande avanço. Quando ela passa disso, trazendo para naturalidade, que agora isso já faz parte já é frequente no dia a dia dela fazer yoga, chega uma hora que essas coisas começam a vir e fala, uau, que estranho que eu senti isso. Estranho, eu sempre menciono isso aqui, gente. Chega ao ponto de você acabar de terminar uma postura e desfazer essa postura e você entrar em um choro que você não sabe de onde vem, né? É algo assim. E eu falo, é o seu corpo dissolvendo emoções que você nem sabe que estava acontecendo. Ju, deu uma pausinha aí, eu pensei que você tinha caído de Oi. novo. Tá. Não, tô aqui. Então você sentiu É, forma, foi dessa forma que você reduziu sua ansiedade. sim, sim. Aí foi reduzindo, né? Que nem eu te falei, eu já fazia terapia, já me ajudava. Só que o que que acontece? A terapia, nós vamos elaborar as questões emocionais através da nossa mente, né? Através da fala. Então, é uma via de elaboração dessa energia psíquica causadora da ansiedade. Porque o que que é ansiedade? Né? É um tanto de energia psíquica que tem dentro de nós, de todo mundo. Freud chama isso de libido, o Jung chama isso de energia psíquica, que precisa ser colocada no mundo, que precisa se expressar. E por algum motivo, a gente não consegue expressar isso. Então, isso vem como sintoma do quê? Taquicardia, sudorese, tremor. Entende? O inconsciente vem te chacoalhar, de certa forma, para te avisar que você precisa colocar um tanto de energia psíquica no mundo. E muitas vezes a gente não consegue colocar, né? Por quê? Às vezes porque a gente não se permite, porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar, porque a gente tem medo de realizar algumas coisas na nossa vida, enfim. E na terapia falada, a gente trabalha todos esses conteúdos, né, através da racionalidade, né, e também do inconsciente. Mas a forma que a gente trabalha é a via verbal, né? É a via da fala. Já no yoga, a gente trabalha as mesmas coisas. Gente, maravilhoso, porque a gente trabalha as mesmas coisas. Foi exatamente isso que você falou. Você sai de um asana, você cai em prantos e choro. É isso. Entende? Você está trabalhando questões, mas através do corpo, né? Exatamente. Então, você está elaborando emoções através do corpo também, quando a gente pratica yoga. Né? Então, para mim, casou, assim, foi fantástico. Oh, E que lindo. existem muitos estudos também, né, que falam isso, né, assim, de muitos pacientes que tiveram uma evolução muito grande com esse casamento, né, terapia e ó, prática de yoga. Gente, ó, quando vocês ouvirem alguma coisa que a Ju fala que uau, faz assim com a sua cabeça, põe aí o emoji do cabeça explodindo pra gente saber que vocês estão entendendo, que vocês estão acompanhando, hein? Porque realmente, às vezes, é bem complicado assim isso pra mim, né? Eu sou praticante há apenas 4 anos, só que eu mergulhei no yoga de uma forma muito profunda, muito profunda. Tipo, quando eu comecei a fazer, eu já fazia todos os dias. E eu só queria fazer, eu nunca pensei em ser professora. Um ano depois, eu fui convidada para fazer essa certificação. E eu falei assim, gente, imagina só. Nunca pensei em ser professora de yoga. Eu era cabeleireira, tipo, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Gente, eu nunca pensei. E aí eu sou muito mais feliz hoje. Só que quando você aprende o yoga primeiro com essas bases aqui, só física, só corpo, é difícil, depois que você sentiu tantas coisas aqui no seu corpo, é muito difícil mensurar em palavras para o racional entender. Então, Ju, muito obrigada e com certeza você vai ser convidada mais vezes, porque assim, você está trazendo coisas aqui que para mim ajuda, porque realmente são fatores que eu não conseguiria nunca explicar racionalmente. Só sentindo, né? Então, só sentindo todas as pessoas deveriam fazer, né? Eu vou partir aqui para a segunda pergunta que eu elaborei. Por quê? Eu tenho muitas alunas que chegam a mim e a primeira coisa que elas falam é assim: ou elas falam assim, eu quero fazer porque eu preciso ter esse tempo, sabe, para mim. Eu preciso fazer porque eu preciso lembrar quem eu sou. Olha essas coisas. E principalmente, eu preciso fazer
porque a minha psicóloga ou a minha psiquiatra recomendou que eu fizesse. Aí, quando eu falo assim, quando eu ouço isso, eu dou um pouco de espaço para a pessoa, mas logo ela traz para mim que ela era muito estressada, ela era muito ansiosa, ela estava depressiva, ela era compulsiva de alguma coisa, ou comida, ou compra, ou sexo, ou drogas, várias coisas. E elas mesmas falam, porque, gente, vocês, quem é minha aluna aqui sabe que eu não fico perguntando nada da vida pessoal, mas assim, elas trazem isso porque é uma forma de elas se sentem muito em casa, se sentem abraçadas e acabam às vezes compartilhando até com outros alunos também. Então, e eu pensei assim, gente, desde sempre eu ouço isso, e quando eu comecei a praticar, também ouvi as pessoas lá nos estúdios que eu praticava, que eu comecei lá no México, as mulheres falando: ah, eu só vim porque o meu médico pediu para eu vir. Então, e elas vinham e ficavam, se apaixonavam. Então, assim, fala para mim, Ju, por que porque assim, às vezes também, antes, eu tinha um pouco de desconforto com isso. Como um médico manda uma pessoa fazer yoga? Porque olha só a minha cabeça, quando eu fazia sem pensar, quando eu era só aluna, tá? Eu pensava assim, nossa, mas o yoga, na verdade, não é uma prática relaxante. Porque eu pensava isso quando eu comecei. Porque, gente, é muito estresse você entrar lá em uma prática onde está sendo guiado. Você tem 13 alunos ao seu redor. Foi antes da pandemia. 13, 15 alunos ao seu redor, numa sala que nem é tão grande assim. E você tá lá no seu tapetinho e eu, no caso, tinha 34 anos, 35 anos. A professora mandava eu colocar a mão no chão e eu nem conseguia colocar a mão no chão. Ou eu fazia isso ou eu respirava. Quando eu olhava assim por baixo, tinha uma senhora lá de 65 anos fazendo. Eu ficava toda frustrada. Ou tinha uma mocinha lá toda assim, gordinha e tal. E eu ficava assim, gente, como ela consegue? Eu não consigo. Ou seja, quando você entra pensando nessa parte como corpo, como visual, como tudo isso, você tá perdendo já grandes coisas do yoga. Então, depois, com o tempo, eu fui amadurecendo, gente, muito, muito, muito. E isso se dissolveu da minha mente. Mas eu chegava a me perguntar: como um médico pode recomendar o yoga para uma pessoa que está depressiva? Ela vai ficar mais depressiva aqui. Aí depois eu fui entender que, na verdade, era uma ideia totalmente torta. Então, Ju, por que a psicologia, a psiquiatria, a medicina em geral recomenda para os pacientes a prática do yoga para o tratamento de ansiedade e pânico? Então, a gente recomenda, porque principalmente na questão da ansiedade, né? Ela, pânico, né? Ela traz você pro seu centro, né? Ela traz você, ela te proporciona essa possibilidade de você olhar para dentro, que nem quando você falou, você ia para a prática de yoga e você ficava se comparando, comparando a tua postura. E isso é algo que a gente já faz no dia a dia. Gente, a gente tem Instagram, a gente tem rede social, a gente fica o tempo todo se comparando. O yoga é um outro movimento, né? Então, quem ainda está nessa mentalidade, que nem você falou, né, André? Você também estava, né? A maioria das pessoas chegam com essa mentalidade. Elas estão olhando o yoga por fora, né? Elas estão olhando a parte, elas estão buscando a performance, talvez. O Jung traz essa questão do yoga e ele fala que o yoga mais profundo, às vezes, é um movimento mais simples visualmente. Você alcança lugares muito mais profundos do que às vezes você está num asana, né? É. Que você olha, às vezes, a pessoa na internet, nossa, a pessoa chegou, olha o que a pessoa faz, uau! Não, gente, o alcance às vezes pode ser uma coisa bem mais simples. Então, por que que é recomendado, né? Voltando para a pergunta. Porque você elabora as questões emocionais via corpo, porque às vezes só a fala não dá conta de expressar, e a gente precisa do corpo, né? O corpo foi muito negligenciado, né? O corpo foi, né? Todas as questões do corpo, elas são muito negligenciadas, terapias, né? Então, o quanto que ultimamente a gente tem descoberto essa potência que é o corpo, né? E o quanto ele está ligado à mente. Então, a gente recomenda, né, o yoga para elaborar realmente essas questões emocionais. Que nem eu tinha falado da questão das costas. Por exemplo, um movimento que você faz, que você tem que olhar para trás
ou que você tem que, né, expandir o seu corpo, a sua mente entende que você também está expandindo o teu olhar, a tua visão de vida. Você não olha só para cá, você olha para cá, você olha para trás, você olha para cima, você olha para baixo. Entende? Você amplia a tua visão, amplia a tua dinâmica mental. Porque quais são os causadores aí, né, dos sintomas de depressão, ansiedade, pânico? São as nossas dinâmicas mentais, que nós criamos desde pequenos, na nossa cultura, na nossa família, na nossa sociedade. E quando a gente faz yoga, a gente amplia um pouco mais, né, essas dinâmicas mentais também, assim como a gente amplia o nosso corpo, a gente amplia a nossa mente nesse sentido, né, de começar a olhar para outras formas de viver, para outras formas de se pensar, de enxergar a vida, outras possibilidades, né, não ficar parado só numa porta ali, olhar para outras portas. E esse trabalho do yoga, a prática do yoga, ele ativa a mente nesse sentido, nessa expansão também da consciência, né? No sentido da gente melhorar a nossa visão, né? Diante da vida, e inclusive também as nossas emoções, né? Quanto mais a gente movimenta isso, né? A gente também se sente mais poderoso internamente, né? O yoga traz também esse sentimento de pertença. Quem tem ansiedade tem muito medo, é esse medo do mundo, medo da morte, medo do inesperado, medo de que algo vai me acontecer, né? E o yoga, ele te traz para um lugar onde você consegue descobrir, onde você consegue alcançar e sentir, porque o yoga é sentir, não é racionalidade. O yoga é sentir, é outro lugar, né? Ele te traz para esse sentir, que às vezes na terapia a gente não consegue, e o yoga consegue. Te traz para esse sentir que eu estou no controle, né? Eu estou no controle do meu corpo, eu estou no controle da minha respiração, né? E esse controle que você começa a sentir no seu corpo, que é o controle inicial, digamos assim, né? Que é essa questão, esse contato com o corpo é algo bem primordial da nossa psique, bem arcaico. Quando nós trabalhamos isso, nós conseguimos também expandir esses significados para a nossa consciência, entende? Da gente se sentir mais centrado, não com tanto medo do mundo, dos ataques das pessoas, das situações, né? Você começa a encontrar o centro dentro de você e essa guiança interna também, né? Exato. Então, por isso que a gente recomenda, né, a prática de yoga. Excelente, Ju. E você foi falando aí e eu fui pensando isso na prática, né, com a minha própria jornada e é o que eu acabo passando para as alunas. E você chega um momento na prática do yoga onde você está fazendo a postura, vamos falar uma postura, imagina qualquer postura que você queira, e aí você está praticando essa postura, e enquanto você está em um diálogo aí mental, ai que eu não tô boa, ai que eu não sou forte, ai que eu não cuido mais do meu corpo, eu não consigo isso porque eu sou sedentária. Você fica nessa. É normal, viu, gente? Isso e eu acho que é um processo muito válido. Você tá lá no seu tapete e na prática você não pode ficar conversando, porque ou você conversa ou você respira, e você precisa respirar. Então, você tá nesse diálogo mental todo aí dentro e chega uma hora que simplesmente o seu corpo cansa, a sua mente, quer dizer, sua mente cansa e o seu corpo ganha. Então, quando a sua mente cansa desse diálogo todo, você solta isso, aí você, de um dia pro outro, você consegue fazer uma postura. Você consegue entrar em uma postura que você estava lá. Aí eu perguntei isso um dia para minha professora lá do México. Eu falei assim: nossa, mas às vezes eu quero porque quero treinar essa postura aqui e eu não sei que preparação eu preciso fazer para chegar nessa postura. Aí ela fala: você precisa respirar e parar de pensar nessa postura. Porque daí, quando você solta e você deixa a sua respiração, que isso é yoga, né? Que o yoga é a união do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. E a palavra yoga já é união, né? Já significa união. Então, quando você solta uma coisa,
as outras coisas podem se harmonizar. Os outros elementos podem se harmonizar. Então, é muito legal, Ju. Muito legal fazer esse parâmetro, assim, esse parâmetro que você trouxe. E eu percebi isso tantas vezes lá, quando eu estava lutando com as minhas práticas. Eu cheguei ao ponto de, na primeira semana que eu entrei nesse estúdio, e eu estava sofrendo muito, eu fiz 4 aulas nesse estúdio, e eu estava sofrendo muito com isso, eu estava me sentindo muito mal. E a Cecília, eu acho que tinha uns 8 meses ou 9 meses de idade quando eu comecei a fazer yoga. E eu cheguei ao ponto de chegar lá pro professor e falar assim: quanto tempo eu vou demorar para ficar boa? Eu quero saber já para saber se eu vou ficar pagando isso aqui ou não. Assim, com essa petulância toda, com essa ignorância toda. E ele só me perguntou assim: você vai fazer todo dia? Eu falei: vou. Você já fez a aula dessa professora? Já. Você desistiu no meio da aula? Não. Aí ele falou assim: então em 4 meses você vai estar boa. Ele me deu uma resposta. Eu queria uma resposta, ele me deu uma resposta. E eu pensei assim, depois, futuramente, depois do tempo, eu pensei assim, gente, se fosse eu respondendo essa pergunta, eu ia ser muito pior do que ele. Não, ele foi um doce, ele me respondeu. E, na verdade, o conceito de ficar boa no yoga sumiu da minha mente antes do segundo mês. Antes do segundo mês. Então, assim, é muito lindo, é uma coisa muito interna. O yoga é uma coisa que ele é tão grande, ele é tão generoso com a gente e, enfim, eu sou só emoção de poder ter aprendido tanto e continuar aprendendo todos os dias, que eu falo. Eu sempre termino uma prática ou um grupo, quando a gente está fazendo algo específico, uma prática específica, que tem começo, meio e fim, né? Porque tem as práticas das pessoas que fazem todos os dias, e tem, às vezes, um grupo que começa e termina, né? Por um determinado motivo. E eu sempre termino falando isso. Eu tô aqui para guiar a sua postura, tô aqui para guiar a sua respiração, mas o verdadeiro professor é o seu próprio corpo. Então, e você vem, você pode aprender o que você quiser, mas quando você for, você sabe muito mais do que eu te ensinei. Com certeza você sabe, porque é a sua vida, é a sua vivência, é o que você colocou ali. Ju, a outra pergunta, a terceira pergunta aqui, viu, pessoal? Não se desesperem. Eu acabo me animando aqui, eu quero falar tudo sobre o yoga. Visto que a ansiedade acomete tanta gente, até inclusive, como a gente acabou de falar aqui, até muitas vezes as pessoas podem não saber que o que elas estão passando é ansiedade. A Ju acabou de falar, quando ela estava lá na crise dela, ela pensou que ela teve um ataque cardíaco. E, enfim, você não pensou em ansiedade, você pensou em um ataque cardíaco. Eu falei a mesma coisa. Eu estava aqui em um jantar, aqui fora com a minha família, e aí eu senti aqui, ó, os ossos aqui se fechando, fechando. E eu comentei assim com meu marido: nossa, e eu tava um dia tão feliz, gente. Tava tudo tão bom, eu juro, não tinha nada. E eu falei assim: nossa, amor, se acontecer alguma coisa comigo, você pode falar lá pro médico que eu tava sentindo essa dor aqui, ó. Nunca senti, eu acho que é um infarto. E assim, ó, o meu marido, ele falou assim pra mim: amor, eu já tive isso. E isso é uma crise de ansiedade, porque e eu lembrei, eu nunca tinha lembrado, gente, 3 anos antes, quando a gente tinha chegado, eu tava lá no México, foi até um pouco antes da pandemia, ele, ele tem muito medo, né? Assim, ele tem muito medo, não, ele tem muito cuidado com coisas do coração, porque a família dele, tanto do lado do pai como do lado da mãe, tem problemas cardíacos. Então, todos chegam mais ou menos nos 50 anos e tem um ataque cardíaco. Então, ele praticamente fala dessa forma comigo, como se ele já estivesse esperando a vez dele. E ele falou isso pra mim, eu falei: pois vai imediatamente no médico, foi no médico, porque ele tava com dormência no braço esquerdo, ele tava sentindo várias coisinhas, foi lá e falou que era ansiedade. Quando eu falei isso pra ele aqui, ele falou pra mim: amor, isso é a mesma coisa que eu senti lá 3 anos atrás. Aí eu lembrei, eu falei: nossa, mas por quê? Ele tava lá numa questão, no trabalho dele, eu não. Eu tava aqui ótimo, não tinha nada disso. Enfim, e era realmente uma crise de ansiedade. Um dos sintomas, gente, que eu sentia e sinto, às vezes, quando eu percebo que as coisas estão saindo aqui do meu controle ou do meu racional, o choque nos lábios. Eu sinto choque, assim, eu sinto choque, eu começo a sentir dor nos músculos, mas é como se realmente eu estivesse sentindo choque. E eu odeio tomar choque, eu não faço nenhum tratamento que tenha choque, porque é uma sensação que eu detesto. Então, Ju, trazendo aqui para contextualizando a pergunta, é,
visto que tanta gente que sabe ou que não sabe que pode ter ansiedade ou que vem a ter, gente, não recomendo, mas assim, vocês nunca vão saber quando pode acontecer. Quais são, quando que a pessoa deve sair da ideia de, eu vou tomar aqui uma água com açúcar e eu vou ficar bem. Ou, eu vou fazer aqui um yoguinha, uma prática de yoga aqui no YouTube e eu vou ficar bem. Quando a pessoa deve sair dessa ideia de que, eu tô ansiosa, mas isso aqui é algo que eu vou conseguir sozinha, para ela começar a se preocupar, quando ela deve realmente se preocupar e tomar a atitude de buscar um profissional, já não um profissional do yoga, mas um profissional, um psicólogo, uma terapia, algo assim, que a coisa já tá ficando já muito exacerbada. Que sintomas ou que situações você acha que a pessoa precisa correr urgente e não ficar aí tentando resolver as coisas através do Google? Uhum. Sim. Primeiro que, né, terapia, yoga, essas práticas todas são práticas de autocuidado, né? E que a gente não, infelizmente, agora na nossa geração é que a gente está começando a falar disso, a olhar para isso. Porque antigamente também as pessoas não achavam isso bobeira, achavam que era frescura, né? Então, o quão importante é essa visão de que fazer terapia e fazer yoga, por exemplo, né? Então a gente está falando aqui especificamente, mas resumindo, né? Praticar esse autocuidado, né? Porque autocuidado não é só ir ao médico, né? É também cuidar da mente, cuidar do bem-estar. E a gente aprendeu com os nossos pais e com os nossos avós, né? Que isso era que a primeira coisa que tinha que fazer era ganhar dinheiro e comer e se sustentar, né? É aquela pirâmide de Maslow, né? Então, que você precisa primeiro, né? Do alimento, da segurança, depois do alimento, né? E a partir do momento que você vai conseguindo conquistar certas coisas, você começa a ampliar a consciência de uma forma geral, né? Que a gente precisa também cuidar de outras nuances super necessárias, né, para o nosso bem-estar, inclusive para o nosso desempenho no nosso trabalho, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto, né, esposa, enfim. Para que a gente também possa estar bem para, né, se realizar e ficar bem também com a nossa família, com os nossos amigos. Então, começando, né, essa questão da terapia, do yoga, eu acho que faz parte de autocuidado, né? Eu acho que a gente tem que fazer sempre na nossa vida. Até porque, que nem você falou, né, André? Eu tava no almoço com família, tava tudo bem, né? Então a gente acha que tá tudo bem. Mas quantas dores na nossa vida a gente não colocou para debaixo do tapete, né? Para poder manter ali a política da boa vizinhança na nossa vida, no nosso dia a dia. Então são emoções, são questões que muitas vezes nós reprimimos na nossa vida, né? Então, o quanto que é necessário a prática desse autoconhecimento através da terapia, através do yoga, desse autocuidado, para que a gente possa fazer a manutenção, isso é manutenção das nossas emoções, né? Então, não tem nem essa questão, né? De quanto que a gente tem que começar. Primeiramente, eu recomendo a gente fazer terapia e praticar yoga sempre como uma questão de autocuidado, né? Assim, de a gente está prestando atenção nas nossas emoções, fazendo essa manutenção. Agora, para uma pessoa, né, que está começando aí a sentir os sintomas de ansiedade, né? Então, quer dizer, ela provavelmente não pratica autocuidado, né? Provavelmente ela não deve fazer uma terapia, ela não deve fazer um yoga, até porque ela tá ali, né, no produzir, né? No produzir, trabalhar para limpar a casa, levar filho na escola, aquela loucura. Né? Então ela não está olhando para si, ela não está olhando para suas necessidades. E aí foi o que você falou, as pessoas ficam procrastinando, né? Porque eu preciso trabalhar, então deixa eu tomar um copinho de água aqui, que daqui a pouco esse nervoso aqui passa. Ó, Você também era assim? não perca aí, tá? Onde você tava. Só para antes aí que alguém já se fez essa pergunta,
Você falou assim, né? Normalmente quem passou isso não está fazendo terapia, não está praticando yoga, né? E eu sou professora de yoga, pratico yoga todos os dias. Só que, olha uma coisa que aconteceu. Eu me mudei para cá, para Israel, fazem 8 meses. Eu ainda não sei falar a língua aqui. Eu sempre cuidando lá da minha filha, agora cuidando dos alunos, que mudou totalmente, né, essa questão do pelo horário, mudou totalmente minha forma de atender. Não posso dar aula à noite para o Brasil, porque para mim já é madrugada. Então, aí quando eu fui aqui buscar, depois da crise, fui buscar, gente, mas por quê? Primeiro, eu pensava que eu não devia estar sofrendo ansiedade, porque tá todo mundo bem, a gente tá ótimo aqui, a gente vive muito bem, o lugar aqui é lindo, maravilhoso. Eu tenho tido tempo para fazer os meus projetos de trabalho. Só que, gente, quando eu fui pensar as coisas que não estavam acontecendo, ou as coisas que eu estava sobrecarregando, que foi inclusive durante uma crise que eu comecei a desabafar aqui com meu marido, e ele que me sustentou no primeiro momento, assim, que eu falei assim, nossa, eu não consigo, eu sou muito comunicativa, gente, eu gosto de falar com as pessoas, eu preciso falar com as pessoas. Eu cheguei no México e eu tinha morado já 4 anos no México. Eu cheguei lá em um mês, eu aprendi a falar sem escola, sem nada, aprendi a falar falando com as pessoas. Foi tudo fácil. Aí eu vim para cá, onde tem a família do meu marido, onde a Cecília tem esse acolhimento, ela consegue, ela pode ficar com os avós, ela pode ficar com os tios, ela estuda, tá tudo bem. De repente, minha filha tá falando hebraico, ela já não quer mais falar português. Ela quase não falava mesmo português, ela fala mais espanhol. Dela já não quer mais falar português. Já somatiza aí. Aí eu não consigo mais fazer as aulas dos horários, todos os horários que os meus alunos me pedem. Mais uma coisa. Eu agora preciso tomar cuidado com os horários que eu vou fazer live ou com os horários que não sei o quê, porque é o horário que calha com buscar a minha filha na escola. Enfim, eu comecei a perceber coisas que para mim são importantes e principalmente a principal delas era faziam 5 meses que eu estava estudando aqui em uma escola, estudando o idioma, né, estudando hebreu. E um dia era de manhã e um dia à tarde. Um dia de manhã e um dia à tarde. E eu sou uma pessoa que precisa de rotina. Tudo para mim funciona muito lindo se eu tiver rotina. E eu não tava com essa rotina. E já tava quase acabando a escola. Ou seja, eu tava ficando feliz porque eu já tava na minha última ou penúltima semana da escola. E aí eu pensei assim, cara, eu acho que foi quando o meu cérebro começou a entender assim, uau, isso tudo vai acabar, aqueles, uau, soltou tudo, aquilo. Então, só para vocês entenderem, não é só porque você está fazendo, não pode ser, e também o fato de eu estar dando aula não era, não significava exatamente que eu estava fazendo a minha prática pessoal. E aí, a primeira coisa que eu retomei, quando eu somatizei tudo isso, visualizei, percebi que era tudo isso que estava acontecendo, eu pensei, a primeira coisa que eu vou retomar é a minha prática. Então, a minha prática, independente das aulas que eu dou, de quantas aulas eu dou na semana, a minha prática está em dia. Voltou lá a ser prioridade. Então, Ju, você parou nesse ponto aí, onde você falou, né, que quando as pessoas já não fazem isso, já é normal mesmo que elas vão entrando para esse caminho da ansiedade. Sim, porque ela tá negligenciando, né, esse autocuidado. Mas é isso que você falou. Mesmo tendo esse autocuidado, né, a gente tá aí, corre o risco, digamos assim, desses conteúdos virem à tona, que nem você falou. Provavelmente o que aconteceu com você, aparentemente estava tudo lindo, né? Mudamos de país, estamos junto com a família, tal, não sei o que, não sei o que. Mas a tua vida, né, passou ali por um processo que o Jung chama de arquétipo da morte, né? Uma transformação, né? Você teve que matar uma Andreia, que tinha uma dinâmica, que fazia aula no horário tal, que trabalhava da forma que conversava com a filha em uma língua e agora tem que conversar na outra. Gente, isso é intenso, né? Às vezes a gente só vê as fotos do Instagram. Ai, ela mudou, ai, que gostoso, ai, que lugar lindo, né? E a gente não sabe os desafios que às vezes aparentemente são pequenos, mas são enormes aqui dentro, né? Então, o quanto que essas questões reverberam. E
que nem você falou também, outra coisa da questão da língua, né? Você percebeu que você é super comunicativa e você não estava conseguindo falar a língua. Então, o que que é isso? É essa energia psíquica que eu mencionei que precisa vir ao mundo. E que, de certa forma, com essa transformação da tua vida, você não estava conseguindo falar, você não estava conseguindo fazer tuas lives, você não estava conseguindo ser a Andrea, expressar a Andrea no mundo, né? E eu também, quando eu tive essa crise de ansiedade, batata, era isso também, né? Muitas questões eu fui descobrindo de, poxa vida, eu tô reprimindo, né? A minha potência, né? Quem eu sou, a minha essência, eu preciso colocar isso para fora. E por questões também, que daí a gente vai descobrindo, né, na terapia, na própria prática do yoga, que traz reflexões, né? A gente sai, às vezes, da prática, vem insights. Você pensa que é à toa? Não é à toa, foi por causa da prática. Que acionou memórias do teu inconsciente, né? Que daqui a pouco você pega e você vai ter um insight. Será que eu estou fazendo isso por causa disso? Que nem você falou, você teve a crise e aí veio do teu inconsciente tudo aquilo. Nossa, eu estou fazendo isso, estou deixando de fazer aquilo, né? Então, não espere ter a crise para ter essa tomada de consciência. Vamos praticar yoga e fazer terapia. Não, não esperem. Já passa. Não. Gente, que tudo, Ju, incrível. Gente, alguém tem alguma perguntinha para fazer para a Ju maravilhosa? Pode fazer. Gente, eu falo assim da Ju porque eu realmente acho ela incrível. E de fato, né, Ju? É, eu vi assim, você estudando, vi assim, né? Igual você falou, Instagram e tal, não vi nada do que tava lá difícil, complicado para você. Mas é muito bom ver a evolução e ver que você tomou esse caminho. Gente, se não tem pergunta, eu vou falar aqui só algo. A partir disso, Ju, eu acho que você vai entender isso, porque quando a gente. Eu acho que é uma das coisas mais também complexas no caminho do autoconhecimento, que quando a gente começa, uma das coisas mais difíceis que tem para as pessoas, eu acho que é uma das barreiras que as pessoas têm para desbravar aí esse caminho do autoconhecimento, é que a primeira coisa que você percebe é que você está exatamente no lugar que você se colocou. Você aprende a se responsabilizar por isso. Então, antes você estava lá dando motivos, se vitimizando, culpando o ambiente, culpando sua mãe, seu pai, seu estado, o lugar que você nasceu, a cor da sua pele, culpando muitas coisas. Eu tô falando isso com propriedade, viu? Antes que venham aqui me agredir. Mas chega um momento que você toma as rédeas da sua vida. E daí isso vai te guiando por um caminho, vai te guiando e você vai falando assim, cara, é mais difícil? É mais responsabilidade? Mas é muito melhor você estar com, com as rédeas da sua vida do que você estar lá colocando para outras pessoas as circunstâncias, tudo isso. Então, para mim, quando penso em mergulhar nesse autoconhecimento, eu já penso assim, cara, você pode fazer isso por você. Então, quando você recebe uma dor, recebe um golpe assim de inesperado, você pensa assim, o que eu tenho que fazer com isso? E foi exatamente o que aconteceu quando eu tive essa crise. Gente, foi uma crise que eu tive, mas que fez assim com a minha vida. Faz super pouco tempo. Só que a primeira coisa que eu pensei no dia seguinte era, Andréia, quantas vezes você falou do yoga para ansiedade e você nunca criou, você nunca guiou uma aula para ansiedade com propriedade? Então, a partir disso, eu tenho uma, duas alunas que vêm comigo especialmente por isso, e eu percebi como mudou a minha aula, a minha condução da aula para elas, como era antes e como ficou depois, como eu tive mais propriedade para falar, e eu passei a agradecer essa crise. Pode parecer exagero, pode parecer aí já loucura, mas, gente, de verdade, eu passei a agradecer porque eu hoje entendo o que é. Então, assim, a partir disso, Ju, o que eu fiz? Eu criei o curso, é um mini curso do Yoga para Ansiedade. Eu vou estar lançando ele agora, esse fim de semana, vai ficar lá no link na minha bio para quem quiser. Eu vou deixar todo mundo saber disso, mas eu acabei criando esse curso e foi a partir disso, a partir dessa dor mesmo, a partir dessa vivência, eu falei assim, gente,
Eu vou fazer um mini curso mesmo, bem curtinho e bem baratinho para que as pessoas possam conhecer, possam entender. Mari do céu, nem acredito que você está aqui essa hora. Bem-vinda. Eu nem que as pessoas possam conhecer e elas possam aplicar nelas, aplicar para elas. Então, a partir disso, eu simplesmente passo a agradecer essa crise que eu tive por me permitir a criar esse curso, a poder talvez ajudar mais pessoas. Eu fiz uma caixinha nos stories falando sobre ansiedade e as pessoas, Ju, mandaram assim para mim respostas como quando foi falado, né, sobre os sintomas que elas tinham, uma das pessoas, para começar, que as pessoas que responderam para mim eram pessoas que eu nunca imaginei na vida que sofressem de ansiedade. E uma delas que escreveu a mim falou assim: é tão ruim que eu faria qualquer coisa para eu sair daquela crise. Então a gente entende assim a responsabilidade disso, de quando a gente julga muitas vezes as pessoas por ai, ter ansiedade, ai, que isso é frescura, ai, que hoje em dia todo mundo tem ansiedade, não sei o quê. E você ouvir uma pessoa tão querida sua falar, eu faria qualquer coisa para sair daquela crise. Ó, a Mari, ela comprou um outro curso meu, ela tá falando aqui, ó, eu entrei no curso por causa da ansiedade. Mari, depois você vai precisar ver essa live, tá? Porque a gente já tá aqui bem no finalzinho dela, mas a gente falou muita coisa importante. O curso que ela tá falando é um outro curso. Ó, o que ela tá falando, Ju. Porque me ajudava muito quando a André estava, ai, linda, no México. Uhum. Ela era minha aluna desde lá do México. E é algo muito, muito complexo, muito complicado. As pessoas, muitas brasileiras que moram fora do Brasil, os brasileiros estão olhando, falando assim: ai, que vida incrível que ela tem. Ou quantas vezes eu recebo mensagens assim no meus stories ou no meu Instagram, falando assim: ai, madame, ai, que vida de madame. E, gente, vocês nem imaginam que a madame acabou de chorar e lavar o rosto, sabe? Assim, e porque acabou de passar por uma coisa, vocês nunca vão saber quando uma pessoa passou por algo assim. Então, vamos parar de pensar que a vida é mil maravilhas para todo mundo. É igual você falou, Ju. A gente tá vendo fotos no Instagram e tá deduzindo que a vida da pessoa é aquilo. E não é que eu vendo, não é que eu uso o Instagram, pelo amor de Deus, eu amo o Instagram. É uma ferramenta para mim maravilhosa, mas a gente só precisa entender uma coisa. Ninguém vai colocar uma foto lá em uma crise. Você não quer pegar o celular na hora que você está em uma crise, mas você vai pegar essa experiência e você vai levar lá. Então, e os momentos bonitos você vai sim compartilhar. E eu acho que tudo bem, né, Ju? Isso. Uhum. Então, gente, Sim. sobre isso, né? Sobre esse. Eu tô fechando aqui já a minha parte. Eu vou passar a voz agora para Ju, para ela encerrar, deixar um toque aí para vocês, deixar alguma mensagem final para vocês. Ju, eu quero te agradecer profundamente por isso, mas fale aqui, por favor, despeça-se do pessoal. Fala o que você quiser. Ah, gente, queria agradecer, André, pela oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu amo tanto, que é o yoga, e também a ansiedade, assim como você falou, né? Que você agradece por ter tido ansiedade, eu também tive ansiedade, eu agradeço também por isso, porque hoje quando uma paciente vem e chega falando que tem ansiedade, eu sei, eu já tive, né? Então, e convivo com ela, né? Porque a ansiedade é um quadro em que a gente tem que lidar, né? O tempo todo, todos os dias. Tem momentos que nós estamos melhores, tem momentos que a gente passa, né? Também pelas nossas questões da nossa vida, que nem você falou, né? Às vezes a gente posta e a gente usa o Instagram, né? Para passar a coisa boa, para passar essa mensagem, para estruturar, né, as pessoas, digamos assim, como você faz, né, André? Dando aula, né, sendo terapeuta também dessas mulheres que chegam para você, porque o teu trabalho, quando você aciona o corpo, vem, que nem você falou, eu não pergunto da vida delas, mas elas trazem. Por quê? Porque você está acionando o corpo, o emocional vai vir à tona, elas vão trazer conteúdos para você, né? Então você está acolhendo esses conteúdos emocionais, né? Você acolhe, você dá esse espaço maravilhoso, você abre esse espaço, essa oportunidade, né, para os teus alunos olharem para si, se trabalharem, e também abre esse espaço de acolhimento, né? Claro que não é um acolhimento que nem você falou, né? Ah, não é um acolhimento tal
de um psicólogo, né? Mas é um acolhimento que você dá ali, para aquelas emoções virem à tona, e as mulheres começaram a prestar atenção, né, no que está chegando, né, no que está reverberando a ansiedade e também a prática do yoga. Então, é maravilhoso, né? Então, assim, quando eu tive ansiedade, essas crises maiores, né, e ainda convivo com ansiedade, eu agradeço muito também por isso, por saber acolher também, né, de uma forma genuína, essas mulheres que chegam também para mim, né? Então você também como terapeuta, né? Você também acaba acolhendo como professora e terapeuta. Estou aqui falando que você é uma terapeuta do corpo e das emoções, amiga, porque, né? Você acolhe tudo isso, né? Esse corpo e essas emoções. Então é um trabalho integral, gente. Não tem mais como separar. Entende? Não tem mais como. E a Andréia, o que ela está fazendo é fantástico, porque muitos professores de yoga ficam só nessa questão do corpo, nessa questão do movimento, da postura, do asana, né? Então, assim, não, é muito maior. Isso é uma parte do yoga, gente. O yoga é muito maior. Então, o que você está fazendo, André, assim, de estar integrando esse conhecimento psicológico, emocional com a prática do yoga, é o futuro, entende? Assim, né? É essa integração mesmo, né? Nós temos que buscar cada vez mais acolher o nosso paciente, o nosso aluno, aquele que chega para nós com mais capacidade, né? Então, eu também busco me capacitar nesse lugar, né? Claro que não como você, né? Que é uma professora, que é uma profissional do yoga, mas eu busco conhecer também e recomendo, gente, vai fazer yoga, vai fazer yoga. Então, para a gente finalizar, eu queria super agradecer a oportunidade e recomendar, né, quem está aqui, que tem ansiedade, que vá buscar ajuda, que vá buscar um caminho de autoconhecimento, que vá buscar práticas corporais, né, para que você consiga voltar para esse si mesmo, né, como Jung fala, para que aí sim você comece a voltar a ter controle, posse das suas emoções, né? E não é essa posse, esse controle da racionalidade, da luta, né? Mas um controle mais silencioso, mais sutil, né? Que a gente consegue aí através do autoconhecimento e da prática de yoga. É isso. Ju. Meninas, ó, todas que estão aqui, eu já quero falar para vocês, todos os domingos, às 9 da manhã, tem aula gratuita disponível. Eu sempre vou deixar o link aqui no Instagram. Então, todas vocês que querem experimentar o yoga podem acessar, pode já escrever até no meu direct, já, olha, André, eu quero saber, eu não quero perder, e eu vou lembrar de mandar para vocês. É uma aula que eu transmito pelo YouTube, e inclusive vamos começar agora nesse próximo domingo aqui, tá bom? Ju, muita gratidão, imensa, de verdade, que prazerzão. É, eu não consigo deixar de falar aqui, gratidão, querido e mestre Arita, que foi quem apresentou a gente, que foi lá onde a gente se conheceu, e a gente nunca se desgrudou, né? Assim, apesar da distância, a gente está sempre muito próxima, uma aplaudindo a outra, uma levantando a outra. E isso é incrível. Mulheres realmente crescem com mulheres. Olha, eu tô até emocionada. Muita gratidão a todas vocês que passaram por aqui. Você que vai ver essa live depois, gratidão por ter assistido até o final. Um beijo, querida. Gente, compartilhem a live, comentem para mim, por favor, o que vocês acharam. É muito importante para nós. Ju, Beijo, amiga. Obrigada. Gaivota pronta, equipe pronta, hein? pronta! Bora voar na nossa missão. Oi, Beijo, minha amiga. beijo.